A paz do Senhor, muito bem, aí um abraço aos alunos da Escola de Pregadores. Vamos continuar hoje a nossa aula sobre hermenêutica e nós vamos dar uma repassada na primeira aula, tá? Falamos o que é a hermenêutica, tá? A importância da hermenêutica, os objetivos aí da hermenêutica, as divisões da hermenêutica, hermenêutica geral e a hermenêutica específica, a relação da hermenêutica com outros campos, tá? Da teologia e da interpretação, as pressuposições gerais da hermenêutica, o que é uma pressuposição, falamos quais os princípios de pressuposições da hermenêutica. Pressuposição 1, a Bíblia tem autoridade espiritual e normativa sobre a vida do cristão, as fontes de autoridades existentes, tá, nos dias de hoje, como analisar a autoridade bíblica em alguns casos, explicamos sobre o campo da pressuposição número 1, tá? Falamos bastante sobre isso, e agora nós vamos falar da pressuposição número 2, a Bíblia é inspirada, tá? Então, a nossa segunda pressuposição é a Bíblia é inspirada. Qual é o método da inspiração, pastor Daniel? Bom, esta matéria está dentro da bibliologia. Quando você for estudar o canon das Sagradas Escrituras, você vai ter completo a matéria sobre a inspiração da Bíblia Sagrada. Então aqui nós não vamos entrar em tudo, vamos passar um pouquinho só. Qual que é o método então da inspiração? Inspiração mecânica ou a teoria do ditado verbal? Também não. São conceitos não muito aceitos, tá? Que o Espírito Santo teria usado os escritores para escrever a Bíblia como se fossem robôs inconscientes, tá? Ou a teoria do ditado verbal. O Espírito Santo ditou e eles começaram a escrever. Então a inspiração tem muitos conceitos. A inspiração mais aceita é a inspiração verbal plenária, da qual o Espírito Santo ele usou os homens para escrever a palavra do Senhor, mas dentro das suas próprias características. Não lhes foi anulada as características próprias de escritas, e nem o nível intelectual aumentado, tá, para que isso acontecesse. Um exemplo é o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. O próprio apóstolo Pedro chega a declarar, nosso amado irmão Paulo, que escreve coisas difíceis demais de se entender, tá? E o Espírito Santo usa Pedro e usa Paulo, mas o nível intelectual de cada um continuou o mesmo. O apóstolo Paulo era um homem muito estudado, o apóstolo Pedro não era analfabeto, como muitos dizem, não. É que o nível de Paulo realmente era muito alto, e Paulo era um excelente escritor, mas o Espírito Santo usou os dois como? Na verdade, na revelação da palavra. Aquilo que foi escrito não foi escrito de uma cosmovisão, de um campo de visão deles. Eles escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, para trazer a verdade de Deus, e não a verdade deles mesmos, tá? Então a Bíblia, ela é inspirada, ok? Ela tem o sopro de Deus. Pressuposição 3, há muitas questões tratadas na Bíblia que são explicadas e provadas pela fé e não por via racional. Tá? Um exemplo, a existência de Deus, a dual natureza de Cristo, a chamada união hipostática, a trindade, os milagres, o método da criação, previsões proféticas e etc. Você precisa ler a Bíblia entendendo que ela é um livro de fé. Ela é um livro de fé, não é um livro de ciência, de arqueologia que você vai jogar numa mesa e vai encontrar todas as respostas. Você precisa crer na Bíblia pela fé, é um livro de fé. Então estudar a Bíblia, o estudante que vai ler a Bíblia e não tiver fé no seu coração, ele vai acabar desanimando, porque ele não vai encontrar algumas respostas que a ciência não dá, a arqueologia não dá, que só a fé pode trazer conforto no coração. Então é importante. A Bíblia só pode ser explicada muitas coisas pela fé. Pressuposição número 4. É necessária influência espiritual para uma correta compreensão das Escrituras. Tá? Cremos que há uma influência do Espírito Santo no ato da interpretação dos textos bíblicos. O sensus praenior. Ok? Então o Espírito Santo
É importante nessa leitura do cristão a hermenêutica, a exegese, a lexicossintática, a expressão idiomática. Todos os estudos são bons, mas é o Espírito Santo quem dá entendimento no coração do homem, na mente do homem, da verdade de Deus, tá? Por que precisamos da hermenêutica? Por causa do bloqueio histórico, do chamado abismo histórico. Há um abismo histórico que nos separa dos escritores bíblicos e das culturas primitivas. A história da Bíblia não é a história do Brasil. A Bíblia está falando da história do povo de Israel e de algumas nações daquela época. Então tome cuidado. Precisamos transpor este bloqueio se quisermos compreender o significado da revelação. A antipatia de Jonas pelos ninivitas, por exemplo, assume maior significado quando compreendermos os motivos históricos que fizeram Jonas desprezar os ninivitas. Tá? Um exemplo de bloqueio histórico é Daniel capítulo 9, 24 ao 27. Pessoal, prega-se muito que Jonas foi um profeta covarde. Isso não é verdade. Ele foi muito valente. Tá? O problema é que naquele contexto histórico, a Síria, palco de uma nação poderosa do mundo, e Nínive era a capital da Síria, eles estavam massacrando os povos, inclusive indo para cima do povo de Deus. E Jonas não queria pregar lá por causa disso, porque Jonas temia que se pregasse, o povo se convertesse, Deus aplacasse o seu juízo e perdoasse aquele povo, e foi o que aconteceu. É claro que anos mais tarde, através de Naum, Nínive é destruída, mas a primeiro contento Jonas sabia que se pregasse o povo poderia se arrepender e Deus perdoar o povo. Então tem que tentar entender o pano de fundo histórico para entender a mensagem divina. Por causa do bloqueio cultural, tá? E o bloqueio cultural, meu Deus, é muito forte. Cada um de nós vê a realidade através dos olhos condicionados pela cultura. Tá? Tem muita gente achando que a cultura da Bíblia é uma cultura do Brasil. Tá? A questão de calça, a questão de saia, a questão dos brincos e outras questões. Cultura não é doutrina, cultura é algo regional ou algo até de um país, mas cultura não é doutrina. E se tivesse uma normativa de cultura, seria do povo judeu e não do Brasil. Então é preciso vencer esse bloqueio. O conjunto de valores culturais, científicos e ideológicos de uma cultura é o que chamamos de cosmovisão. A cosmovisão da cultura bíblica é diferente em muitos pontos da cultura atual, ok? Então, quando você for ler a Bíblia, não é cultura do Brasil, é cultura do povo de Israel, ok? Para entendermos algumas passagens da Bíblia, precisamos compreender a cosmovisão das culturas bíblicas. Como entender, por exemplo, 1 Coríntios 14 e 34? Tá? O apóstolo Paulo dando uma recomendação. Será que esta recomendação se aplica nos mesmos termos nos dias de hoje? Pegue por gentileza a sua Bíblia e nós vamos fazer rapidamente aí uma exegese desse texto. Nós tivemos o privilégio de estar em Corinto, tá? No ano de 2012. Nós visitamos a cidade de Corinto e aprendemos muito mesmo sobre a cultura daquele povo. Olha a recomendação de Paulo. Você pode acompanhar aí comigo. No versículo 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. Tá? Ou seja, isso que Paulo falou é uma doutrina, é um sacramento, tá? É um pilar que não se pode mexer. Paulo está dando uma recomendação aqui local, específica por causa da cultura daquele povo, ou você acha que isso aí é uma doutrina universal para todas as igrejas do mundo? Como era a visão primitiva do universo? Como eram os relacionamentos sociais? A forma de se vestir, de comercializar, de se educar? Então você precisa fazer essas perguntas. Por que Paulo faz essa condição? Porque a cultura até hoje lá daquele povo do Oriente Médio e precisamente do povo judeu, a mulher, tanto na sinagoga
tá? Ou nos trabalhos eclesiásticos, ela não tinha essa facilidade de comunicar e falar, e lá, não, era o sacerdote, o levita, mas a mulher não. Então havia uma cultura já por isso. Paulo não está colocando uma doutrina nova. Paulo está colocando uma coisa dentro de um contexto social já existente e não querendo fundamentar uma doutrina, ok? O princípio, por exemplo, de interpretação 4, considere o pano de fundo histórico e cultural da Bíblia. Se você estudar um pouquinho o pano de fundo histórico da cidade de Corinto e procurar entender, você vai ver que Paulo não está falando aqui uma doutrina, tá? O bloqueio linguístico. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego, 3 línguas que possuem estruturas e expressões idiomáticas muito diferentes da nossa própria língua. Estamos habituados a escrever e pensar com frases em nossa língua na sequência sujeito, verbo e predicado. Essa forma de raciocínio escrita não existe nas línguas primitivas. No grego não existe a sequência sujeito, verbo e predicado. Existe ainda diferença nas estruturas verbais, na forma de se organizar as frases, etc. A língua é um grande obstáculo para a interpretação bíblica. O que são essas expressões idiomáticas? Gírias. Tá? Se você estudar inglês aqui no Brasil e for para os Estados Unidos, você vai ter dificuldade lá na pronúncia? Vai ter, porque tem gírias e cada região tem o seu jeito de pronunciar lá o inglês. Você vai ter que se ambientar. Assim, a língua da Bíblia, o hebraico, ele também é uma língua muito antiga. Algumas palavras se perderam com o tempo, até pelo próprio povo judeu. Algumas expressões se perderam. Então, ao estudar a Bíblia, nós precisamos ultrapassar esse bloqueio linguístico, hebraico, grego e o aramaico, ok? Então, o bloqueio linguístico precisa ser ultrapassado. Nós vamos fazer muito exercício de hermenêutica sobre isso. Precisamos, então, considerar também que as línguas evoluem. O português de hoje possui expressões irreconhecíveis para o português do século XV e vice-versa. A língua é dinâmica e constitui-se como um obstáculo a ser vencido na interpretação das escrituras. E o bloqueio filosófico. Cada cultura tem uma forma específica de teorizar a realidade, o sagrado, o divino e etc. É importante nós compreendermos a filosofia de cada cultura para que possamos entender parte de seus comportamentos sociais e religiosos. A filosofia de uma cultura influencia profundamente seus comportamentos sociais, políticos, econômicos e religiosos. Quando eu falo do bloqueio filosófico, eu estou falando da cosmovisão de vida, o que eles compreendiam de vida naquela época. É o que nós compreendemos de vida hoje no Brasil, com o governo do PT, com a Dilma e com tudo mais. Não. Eles passavam uma realidade diferente. Se bem que alguém, até brincando aqui na aula, vai falar que não tinha a Dilma lá, era melhor. Mas, fato é que eles estavam num cenário, numa cosmovisão de vida muito diferente da nossa. E é preciso, ao ler a Bíblia, entender isso. Eles não estão vivendo o Brasil de hoje, eles estão vivendo o mundo daquela época, e você precisa entender essa filosofia de vida que eles tinham para a sua época, ok? Na próxima aula nós vamos falar sobre teorias que influenciam o intérprete no processo da interpretação bíblica, muito importante. Forte abraço aí do pastor Aniel, participe através do www.pastoranielcruz.blogspot.com ou através do Facebook Aniel Cruz ou Aniel Wagner. Deixe por favor lá a sua mensagem. Deus abençoe a todos, em nome